relação ao argumento de que as alternativas às transfusões de sangue seriam mais custosas para o sistema de saúde, a primeira coisa a ser esclarecida é que essa afirmação não tem nenhuma base e nenhum dado técnico oficial. Isso porque os estudos mais recentes, estudos científicos abalizados, apontam que reduzir a quantidade de transfusões de sangue reduz os custos, os gastos com saúde. Em 2021, a Organização Mundial de Saúde emitiu uma diretriz sanitária mundial em que enfatizou a urgência dos países, dos Estados-membros, implementarem um programa chamado Patient Blood Management, PBM, na sigla em inglês, que em português se traduz como gerenciamento do sangue do paciente. E essa diretriz vem embasada em mais de 200 referências de estudos científicos. E um desses estudos, bastante relevante, foi um realizado na Austrália, envolvendo 4 hospitais públicos da Austrália, que envolveu o atendimento de mais de 600 mil pacientes, e esse estudo apontou um dado relevante. Ao final de 6 anos de avaliação do estudo, se constatou que utilizar esse programa que reduz a quantidade de transfusões de sangue resultou numa economia nesses 4 hospitais na casa dos 100 milhões de dólares. Esse mesmo estudo apontou que a utilização de técnicas que evitam as transfusões de sangue resultam na redução da taxa de mortalidade, de infecções, de reinternações de pacientes. Então, ao passo que o paciente fica menos tempo hospitalizado, ele custa menos para o sistema de saúde. Para o SUS, já é plenamente possível realizar esse tipo de tratamento, porque praticamente todos os insumos, as técnicas, os equipamentos utilizados no PBM já estão previstos no SUS, nas listas de dispensação gratuita, RENEM, RENAME, SIGTAP. No que diz respeito ao processo que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que envolve um paciente testemunha de Jeová, no caso dele, foi deferida pela Justiça a transferência fora de domicílio, conhecido como TFD. Isso é um benefício concedido a qualquer cidadão, qualquer usuário do SUS, que talvez necessite de um tratamento que não esteja disponível em certa localidade, então ele é transferido para outro local. E no caso desse paciente, o TFD já havia sido deferido a ele, mesmo antes de surgir a questão relacionada com a sua recusa à transfusão de sangue. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece o TFD, que inclusive prevê o custeio das despesas com a transferência desse paciente quando naquela localidade não há como se fazer uma determinada cirurgia ou tratamento. Isso se deve ao princípio da universalidade do SUS. Ou seja, então o sistema público de saúde brasileiro é capaz de atender a demanda desses pacientes com recusa terapêutica ao uso de transfusão de sangue. Os recursos extraordinários que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal não tratam a respeito de crianças menores de idade ou incapazes. Os processos ali tratados, que estão sendo julgados, versam a respeito de pacientes adultos capazes e que expressaram de forma válida, legal, a sua vontade. Tiveram a sua manifestação de vontade em receber tratamento médico sem transfusão de sangue. Mas, no que diz respeito aos menores de idade, um ponto importante de ser trazido à atenção é que o programa de gerenciamento de sangue do paciente, que é recomendado e endossado pela Organização Mundial de Saúde, atende aos melhores interesses das crianças, conforme é estabelecido, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque ele é mais seguro, porque ele traz melhores resultados. A própria diretriz que eu mencionei da Organização Mundial da Saúde traz alguns estudos científicos que apontam que a utilização desse programa, que reduz, evita as transfusões de sangue, traz uma redução de 28% da taxa de mortalidade dos pacientes. Ou seja, 28% a menos de mortes. Reduz em 21%
as infecções hospitalares, reduz em 31% os índices de casos de AVC, infarto do miocárdio. Há, inclusive, estudos, como o da Unifesp, em São Paulo, que apontam que recém-nascidos que são transfundidos depois são diagnosticados com problemas sérios de cognição, de ordem motora, ou seja, tratar, evitando-se as transfusões de sangue, é a forma mais segura para as crianças, para os menores, assim como é para os adultos também. Mas no que diz respeito à postura dos pais testemunhas de Jeová, é importante enfatizar que os pais testemunhas de Jeová sempre vão buscar entrar num consenso com a equipe médica. A postura deles é sempre colaborativa, no intuito de trazer aos profissionais essas informações, trazer material científico para que a equipe médica avalie tudo que pode ser feito para se evitar as transfusões de sangue no caso das crianças. Então, é importante deixar bem claro que os pais testemunhas de Jeová não recusam tratamento médico para os seus filhos, eles não querem colocar em risco a saúde e a vida dos seus filhos, e eles também não tentam impedir os médicos de fazer tratamento de saúde. As testemunhas de Jeová no mundo todo já tiveram que recorrer aos tribunais para tentar defender a sua liberdade de adoração, defender a sua liberdade religiosa. Isso aconteceu, por exemplo, em questões relativas à neutralidade política das testemunhas de Jeová em algumas partes do mundo, ao desejo das testemunhas de Jeová de não ter que servir o exército, manter a sua neutralidade. Já tivemos casos envolvendo o desejo das crianças nas escolas terem respeitada a sua consciência por não participar de certos atos ou festividades que iriam contra a sua consciência. Na sua liberdade também de praticar a pregação, que é uma marca registrada das Testemunhas de Jeová, a pregação de porta em porta. Nos Estados Unidos, por exemplo, as Testemunhas de Jeová já obtiveram mais de 50 vitórias na Suprema Corte Americana em questões como essas. O mesmo aconteceu já em diversos países da Europa, inclusive na Corte Europeia de Direitos Humanos. As Testemunhas de Jeová já obtiveram também mais de 50 vitórias na Corte Europeia de Direitos Humanos. Um caso emblemático é o que aconteceu na Grécia, por exemplo, em que o senhor Minos Kokkinakis, uma testemunha de Jeová, foi processado pelo Estado, acusado criminalmente, e o crime do qual ele era acusado era a prática do proselitismo, porque ele tentava compartilhar com outras pessoas aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha aprendido da Bíblia. Então, ele respondeu a mais de 19 processos, foi encarcerado mais de 60 vezes e, por fim, recorreu, esgotando as instâncias internas da Grécia, ele recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos e teve reconhecido seu direito. Inclusive, o Estado da Grécia foi condenado a indenizá-lo por ter violado sua liberdade religiosa. Então, essas vitórias jurídicas, né, nos tribunais em todo o mundo não beneficiaram apenas as testemunhas de Jeová, porque em várias partes do mundo, os direitos civis, os direitos fundamentais foram solidificados por meio de precedentes envolvendo as testemunhas de Jeová, mas que depois acabam beneficiando toda a sociedade, porque as garantias fundamentais interessam a todos os cidadãos. A expectativa das testemunhas de Jeová em relação a esse julgamento é de que a nossa Suprema Corte possa estabelecer um precedente histórico no nosso país e que tem o potencial de chamar a atenção da comunidade internacional, inclusive. Porque a decisão a ser tomada nesse caso, nesses dois recursos extraordinários, tem o potencial de solidificar os direitos fundamentais, a liberdade, a autodeterminação dos cidadãos, direitos que já são amplamente reconhecidos em outras partes do mundo. Esse julgamento
precedente a ser estabelecido pela Suprema Corte do Brasil pode colocar o Brasil na posição de protagonista, de pioneirismo, inclusive, no que diz respeito a se estabelecer um sistema de saúde que seja inclusivo, que respeite as liberdades individuais e que seja também economicamente sustentável.